antropologia teológica. Então, o que significa antropologia? Hã? Vai, mano, te escutei. Fala. O estudo do homem, o tratado acerca do homem. Certo? Pode ser? Com certeza. Pode, com certeza pode ser. Quando a gente fala de teologia, nós estamos falando do tratado acerca de Deus. Lembre que eu falei que teologia mais é cabível, como o Ricardo Gondim escreve, falar sobre ensaio acerca de Deus, porque o tratado é coisa que se dá certeza. Não é assim. Mas quando nós falamos de Deus, não existe tanta certeza de Deus, porque o homem nunca viu Deus, o homem não sabe muita coisa de Deus. O que nós sabemos de Deus é aquilo que Ele revelou para nós através das Escrituras. Mas lembre-se, Deus é o detentor da sabedoria. Então Ele é muito maior daquilo que nós possamos imaginar. Eu falei de Jó. Jó falou que aquilo que nós conhecemos de Deus, toda a natureza, até na rádio essa semana eu estava escutando que é previsível, tem como base que no mundo existam 500 milhões de espécies de animais. E só foram catalogadas e estudadas perfeitamente 1.500 milhões de espécies. Então, nós não sabemos nada acerca de onde nós vivemos. O homem sabe mais acerca do espaço do que do próprio mar. O homem já mapeou mais o espaço do que o próprio mar. Imagina, a gente não conhece então aquilo ao qual nós estamos cotidianamente, diariamente. Então, olha a grandeza dessa criação. Aí Jó fala assim, isso tudo que vocês estão vendo é apenas as orlas das vestes do Criador. Ou seja, não é nada. O que vocês estão vendo é uma beleza, é maravilha, mas não é nada. Olhe para você, olhe para mim. Nossa, é um ser humano perfeito, movido biologicamente, mediante reações químicas nós nos movemos, nosso coração bate, os nossos pensamentos, as nossas terminações nervosas. Nós começamos a imaginar e a pensar o mecanismo do ser humano, nós pensamos assim, nossa, Deus é perfeito. Nós não podemos ser um fruto do acaso, ou nós não podemos ser descendentes de macaco, ou nós não podemos ser descendentes de micróbio. Por quê? Porque a beleza é muito grande. E o ser humano ele tem esse vazio que olha para o ser humano mesmo e fala assim, não, nós viemos de alguma coisa muito mais inteligente do que nós. Então, quando falamos de Deus, é ensaio. Nós ensaiamos acerca de Deus. Porque, como diz Blaise Pascal, que é um filósofo cristão, ele falou assim, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E o homem, em recompensa para Deus, criou Deus a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Se eu for perguntar a imagem que cada pessoa aqui dentro dessa sala tem de Deus, cada um vai falar uma coisa diferente da outra, ou não. Alguns vão se identificar, outros não. Irmão, o que é Deus para ti? Deus é amor. Deus é amor. Por quê? Porque ele tem essa visão, essa experiência, essa subjetividade com Deus de amor. Agora tu pergunta para outro irmão, o que mais chama a atenção em Deus? A justiça. Por quê? Porque ele tem um senso de justiça nele, na experiência de vida dele mais apurada. Então ele cria Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Aí Gondim também fala que é perigoso nós fazermos isso. Por quê? Porque quando nós damos formas a um Deus, assim ó, esse aqui é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da Maria. E esse é o Deus, como é que é o seu nome, irmão? Vilmar. Esse é o Deus do Vilmar. Não é Deus, são ídolos. Porque ídolos possuem formas. Deus não possui forma. Deus ele não pode ser enquadrado. Os ídolos são enquadrados. Os ídolos têm pé, os ídolos têm mãos, os ídolos têm rosto, os ídolos têm olhos, e nós dizemos o que eles devem fazer e aonde eles vão andar. Deus não. Deus, ele é um ser livre. E ele é incapaz, e nós não possuímos a capacidade de falar, não, esse aqui é o nosso Deus, e é dessa maneira aqui. Por mais que a Bíblia nos diga, nos dê direções, que é um único Deus, isso é tremendo. Mas quando eu digo assim, acerca de teologias, não, a nossa teologia é essa aqui. É isso aqui que nós vamos pensar. O nosso Deus aqui cura. Vocês já viram essa mensagem assim? Não, aqui o negócio acontece. Se você trouxer aqui nessa nossa igreja, os testemunhos já não são antes e depois de Cristo, mas antes e depois da experiência com a igreja. Não, aqui nessa igreja o negócio acontece. Tem muito televangelista assim, né? Vocês estão vendo?
Existe até entrevista com os próprios demônios, onde os demônios, né, se manifestam e falam, olha, essa igreja aqui está funcionando, porque eu vim de outra lá que não estava funcionando. Então, é aquela babuzada toda, vocês sabem como é que é. Então, quando se fala acerca de Deus, meus irmãos, não batam o martelo e falam, não, é desse jeito, porque cada um vai ter uma experiência subjetiva com Deus. Quando você peca, quando você erra, a primeira coisa que você lembra de Deus é misericórdia. Deus tem misericórdia. Você tem um Deus de misericórdia e de amor. Agora, quando o seu irmão peca, principalmente alguém que não gosta, que você não gosta muito, você pensa assim, Deus, tu és um Deus de justiça. Não é verdade? Não é verdade? Então, mas é assim. Tu és um Deus de... Age com justiça. Age com mão de ferro. Tu és um Deus de mão de ferro. Sempre tu és um Deus misericordioso, mas junto com a misericórdia é a justiça. Aí para mim era só o amor. Justiça nada. Então a antropologia vai tratar do homem. E o homem nós podemos ter algumas certezas. Que não vale nada. O homem, lembrando, gênero. Gênero. Homem e mulher. Os dois. Não valem nada. Por quê? Por quê? Nós vamos ver já na aula. Então vamos só dar uma recapitulada. O mano botou aqui o... Agora sim. Lembrando que os campos que a antropologia trabalha, a física, que trabalha com a antropometria, que é questões de gêneros, questões de sangue. Com a paleontologia, que trabalha com... Eu tô com medo que isso vai cair. Que trabalha com a parte de fósseis, etc. A antropologia cultural, que trata de como... É quase uma sociologia, ela tem um vínculo bem forte com a sociologia, ela estuda a participação do homem na criação de legados, na criação de usos, na criação de costumes e também na inter-relação entre os homens. Então a antropologia, você vai ver que a maioria dos antropólogos são tudo meio assim, meio paz e amor. Por que eles são assim? Porque eles são pessoas que eles não possuem barreiras de tradição. Eles rompem isso, eles querem se comunicar com outras tradições para aprenderem de onde que aquilo surgiu. Então são pessoas que elas dialogam com todas as espécies de cultura, com toda espécie de religião. Então são pessoas que são carregadas de um conhecimento bem farto. Os antropólogos, eles têm essa capacidade de dialogar, de conversar com você sem nenhuma barreira. Alguns, apesar de que também a ciência explica que as nossas concepções acerca de qualquer assunto, ela vem carregada de subjetividade. Ou seja, aquilo que eu aprendi na minha vida, por mais que eu não queira, ela vai estar dentro daquilo que eu vou explicar acerca de alguma coisa. Ela vai estar, a minha experiência própria vai estar. A minha experiência com Deus vai explicar Deus para a pessoa a partir da minha ótica, da minha vista, da minha experiência com Deus. Antropologia filosófica, que é aquela que não tem a preocupação de dar a razão ou de bater o martelo, mas é aquela que tem a preocupação de divagar a respeito do ser humano. O que é o ser humano? Da onde vem o ser humano? Por que o ser humano age dessa maneira? Então a antropologia filosófica, ela tem essa capacidade de divagar sobre o ser humano sem dar um ponto final e falar assim, não, é exatamente isso aqui. E a filosofia é assim. Por isso que a gente escuta às vezes, mas a filosofia diz e não diz nada. Não é que diz e não diz nada. É que ela divaga mesmo. Então, o ar vem para respirar, mas o ar também... Então, a filosofia, por isso quando a pessoa às vezes fala uma palavra difícil, a gente fala assim, está filosofando agora. Porque a gente já remete à filosofia. Porque a filosofia tem essa capacidade de diálogo, também com muitas coisas, com questões de amor. Eles têm uma linguagem própria? Né? Tem, claro. Eu fiquei perdido uma vez, dois filósofos conversando lá da Universidade de São Paulo. Sim. Não entendi nada que você estava falando. É porque assim, ó, ele é dia dos professores, olha só. Gente, nós somos anões. Anões em cima de gigantes. O que nós sabemos hoje foi o que gente deu a vida toda para estudar. Por exemplo, tem gente que olha para um livro desse aqui e fala, é aquele sentido de anti-intelectualismo. Deus é fogo, Deus é revelação. Para ter um livro desse, um camarada para escrever um livro desse aqui, Brackmeyer, já é um senhor de idade, ele tirou no mínimo 5 anos de estudo para fazer isso aqui. Então por isso que eu e você vamos na livraria, compramos ele prontinho, lemos e ficamos, nossa. Aí você vai ver as referências dele, tem mais de 300 livros de referência. Por isso que teve, eu não lembro quem é que escreveu isso, mas foi um camarada, foi um filósofo também que falou assim, nós somos anões em cima de ombros de gigantes. O que nós aprendemos, o que nós conseguimos enxergar hoje, é porque nós estamos em cima de ombros de gigantes que estudaram muito, deram a vida. Martinho Lutero, gente, Martinho Lutero tinha filho, Martinho Lutero tinha esposa,
ele escreveu muitos livros, muitos. Põe livros nisso. O que nós temos hoje no Brasil não se equipara ao que tem numa livraria ou numa biblioteca na Alemanha que Lutero escreveu. E ele era um camarada que tinha família, tinha a igreja para cuidar, e ele tirou muito tempo da sua vida. Então ele é um gigante ao qual nós nos aproveitamos, nós sugamos ele de uma maneira formidável. Então, é bem isso, entendeu? Nós somos... Enfim. Então, a filosofia tem essa divagação. Antropologia teológica, que tem a base também como o homem, vai estudar o homem a partir da ótica da palavra cristã, da Bíblia. Ou seja, a antropologia teológica ela tem essa liberdade de divagar sobre o homem, mas essa liberdade ela é ao mesmo tempo cativa aquilo que a palavra diz acerca do homem. Ou seja, posso falar algo sobre o homem, mas nós vamos recorrer às Escrituras para tentar explicar, tentar mostrar o que está sendo falado para o homem a respeito sobre a Escritura. Falamos sobre a coisificação do homem. Se eu não me engano, foi Frei Beto que deu essa expressão, coisificação do homem. As humilhações que o homem passou durante a década. Primeiro foi o francês, que escreveu um livro chamado Homem-Máquina, que ele chegou à conclusão que o homem é um ser biológico e ele reage, e ele só reage a reações químicas. O Samuel estava aqui, ele falou do Genetti, né? Acho que é Daniel ou André Genetti, não lembro o nome do escritor, se alguém puder lembrar. Ele é um ateu, economista, que ele fala justamente que nós, seres humanos, podemos reproduzir os nossos sentimentos. Que nós não temos nada que possa nos influenciar. Nós somos nós somos seres biológicos, então a minha felicidade é uma reação química, que eu posso a qualquer momento fazê-la. Eu posso sorrir a qualquer momento, porque é uma reação química. Aí se explica a depressão, que a maioria dos cristãos, não, a depressão é do demônio, é o demônio, pode ser, com certeza, uma opressão. Mas só que a depressão tem explicação científica. O nosso corpo deixa de produzir uma certa substância, ao qual nós começamos a serotonina, se eu não me engano, que é a substância do bem-estar, né? E nós começamos a baixar o farol. Então, tem uma explicação científica. Então, ciência e fé, elas convivem de bom grado. Claro que vai sempre existir os extremos. O cara que diz que a ciência não vale nada, o religioso, e o cientista que vai falar que a religião não vale nada. Mas o fato é que as duas se concluem. Quem é que produz essa reação química no homem? Quem é que produziu isso no homem? Nós temos a resposta. Porque nós somos agora templo da moradia do Eterno. Então o Eterno morou em nós, Ele tirou as escamas dos nossos olhos, nós nos enxergamos agora de maneira diferente como nos enxergávamos anteriormente. Porque a partir de agora o Eterno mora dentro de nós e nós temos uma outra visão acerca do mundo. Então, depois veio o homem instinto, que é o darwinismo, que o homem veio descendente do macaco, então foi mais uma coisificação do homem, então o homem já... imagina, a teologia era a rainha das ciências. Todas as outras ciências tinham que se reportar à teologia, e o Vaticano cortava, o Vaticano mandava matar, mandava botar fogo em quem tentasse reverter aquilo que a teologia, que era a rainha de todas as ciências, pudesse falar. Foi o que aconteceu com Copérnico, antes de Galileu, foi o que aconteceu com Galileu, que eles falaram que não é o mundo que gira em torno, não é o Sol que gira em torno do mundo, é o mundo que gira em torno do Sol. Ou seja, tirou a centralidade do ser humano do universo, que a teologia da época da medieval falava que não, nós somos o centro do universo. Não, Copérnico e Galileu já falam, não, é o contrário. Nós andamos em torno do Sol. Então, o Sol é o centro do universo. Nós não somos mais o centro do universo. Aí a Igreja Católica, sabe que vocês que fizeram naquela época, nada contra a Igreja Católica, pelo amor de Deus, só estou falando da história. É fato da história, tá, gente? Por favor, entendam isso. Aí veio o mapeamento genético, que foi a diluição do DNA do homem. Ou seja, nós descobrimos qual é o segredo do ser humano. E como nós descobrimos o segredo do ser humano, nós vamos produzir o ser humano agora, em massa, em linha de produção. Não vai ser necessário a união de um homem e de uma mulher. Não, nós podemos produzir o ser humano dentro de um laboratório. Por quê? Porque nós desvendamos o segredo de Deus. E até hoje eles tentam clonar. Alguns dizem, aí você vai entrar em site de X-Files, coisas que falam sobre extraterrestre, esses caras assim, são metidos, sabe? E eles falam que já existem clones, que já estão andando, que já estão por aí, tem um lugar onde clones são mantidos, mas
particularmente, Vitor, eu não acredito, porque eu ainda acredito nessa área, nessa parte, minha fé entra muito em ação, eu acredito que Deus ainda está no controle. Calma, peraí. Vocês descobriram, mas vocês não descobriram tudo ainda. É aquele segredinho da receita, né, que só eu e você sabemos. Victor, você está comentando essas humilhações ao longo da história, né? Isso. Eu vejo assim, são tentativas da ciência do homem de superar a si mesmos, e quando eles chegam a uma conclusão que agora descobrimos, eles descobrem ao contrário, falta alguma coisa. Todas essas que você citou ali, Homem-Máquina, depois a outra... Darwinismo. Isso, que é essa ali do DNA, né? Uhum. Sempre falta alguma coisa, né? Sempre tem... Nunca é conclusiva, nunca. Não, nunca. Freud também ele falou que o homem é movido ao seu eu interior, ou seja, é uma coisa que ele não tem domínio. Exato. Ele é quase um bicho selvagem. Ele é movido ao sexo e algumas outras coisas lá, entendeu? É um bicho selvagem, um bicho quase irracional. É reduzido... Isso, exatamente. O que me chama a atenção assim, ao mesmo tempo que a ciência realmente evolui, né? Desde os últimos anos, quantas doenças ela não dá uma solução, né? Problemas às vezes simples, né? Artrite. Tem cura para artrite? Então, você toma cálcio, toma sulfato de glucosamina, você vira a vida inteira com cura, não tem. E essa situação evolui. Isso ao mesmo tempo mostra que por um lado ela evolui, mas por outro ela não consegue solucionar os problemas. Acho que são as prioridades, né? O ser humano ele tá tão preocupado em desmistificar o próprio ser humano e desmistificar Deus que ele se esquece das prioridades. É o caso que nós falamos da fome, né? Então tem na aula anterior. Por que os africanos passam fome? Porque Deus determinou que uns vão sofrer. Não, pelo amor de Deus, o mundo produz alimentos suficientes para que todos no mundo se alimentem. Só que há uma má distribuição, um má consumo, então é bem isso aí. Então são questões de prioridades. Eu acredito nisso, né, mano? Então se a ciência se voltasse, vamos dar um exemplo, os Estados Unidos que gasta trilhões em armamentos, vamos dizer assim, né? Gastasse esses trilhões na cura do câncer, na cura da AIDS, então faz sentido. Então ela nunca se completa assim de maneira não, realmente, né? É uma coisa legal, mano. Obrigado, cara. Eu ouvi um rabino falando sobre o DNA, né? Ele falou que, na verdade, nós somos somente 3% do DNA. O resto é praticamente lixo. E nem esses 3% o homem não consegue reproduzir. Eles conseguem fazer o sangue, né? Porque o DNA é o sangue. Mas não conseguem reproduzir o sangue. Se eles conseguirem reproduzir o sangue, eles conseguem fazer o homem. Química, né? Mas eles não conseguem. É só uma químicazinha lá, uma mistura lá, mas não é o DNA. Não consegue, o homem nessa integralidade, né? Só algumas partes do homem ele consegue. Todo esse mapeamento todo, nós só usamos 3%. 3% mesmo. 3%. É coisa, hein? Pra gente se achar um monte. Pois é, a Dolly foi um caso, né? Que dizem que era perfeita, que era igual. Agora, vai se dizer. Gente, há muita manipulação de informação. Há muita. Isso a gente vê pela margem de erro do Ibope, né? Mas isso é outro assunto. Isso é outro assunto. Então, por que como foi criado? Foi a pergunta. Essa é a nossa pergunta. Eu tive a oportunidade de conversar com um pastor, que ele era psicólogo, um camarada muito inteligente, voltado para essa área, assim. E eu perguntei a respeito de suicídio, algumas coisas assim. Ele falou assim que um alto índice de suicídio, o motivo do suicídio, né, que eles vão pesquisar a fundo, assim e tal, que antes da pessoa cometer suicídio, essas conversas com as pessoas, é o sentido da vida. Por que eu tenho sentido? Por que eu estou vivo? Cara, eu levanto, tomo café, pego o carro, vou trabalhar, volto do trabalho, pego a minha filha, vou para casa, venho para a igreja, louvo a Deus, volto, durmo. O outro dia é tudo a mesma coisa. Até picharam no viaduto da saída da cidade. É uma frase de um estudioso conhecido também. Crescemos, trabalhamos e morremos. Esse é o sentido do homem. Crescer, trabalhar e morrer.
E se você for a fundo nisso, se você for fazer um estudo meio que filosófico, antropológico nisso, você entra no parafuso, gente. Você pensa assim, realmente, se resume a isso tudo ali. Eu nasço, eu trabalho e daqui a pouco eu vou partir. Estava lendo hoje uma coisa que diz assim, nós somos feitos para adorar Deus e que a adoração que chega à presença de Deus é eu poder olhar e fazer algo pelo meu irmão, fazer alguma coisa pelo meu próximo, dando sentido à vida. E a gente, às vezes, não... Eu fiquei olhando para mim mesmo, o que eu estou fazendo? Né? Que a gente não faz nada. Eu disse assim, minha vida está sendo trabalhada, isso é filosofia, tá? Isso é filosofia. Isso é ser filósofo. Você fica pensando, poxa, temos que fazer alguma coisa, mas o quê? Daí eu chego em casa, assisto a história de um cidadão lá, que a história de vida dele era muito similar à do Schindler, né? Que ele salvou 1000 e tantas crianças de morrer, né? Um senhorzinho, né? Acho que eu já vi esse vídeo. Aquilo me impactou assim, poxa, de novo pensando no que falou, né? Se sabemos que temos para adorar Deus, não é só estar na igreja, não é só estar aqui cantando, mas é fazer algo pelo próximo, alguma coisa a mais. Nós todos estamos nessa rotina de chegar e trabalhar, casa, acabou o dia, não fiz nada com ninguém, isso por ninguém. Né? Esse nosso cristianismo, ele não está por simples, ele está bem complicadinho, né? Porque nós podemos fazer alguma coisa a mais. Podemos. Assim, não sei se vocês já tiveram essa sensação, é uma filosofia antropológica isso, ó. Você chegar no domingo, você acorda no domingo, tem aquele dia lindo, você fala assim, vou aproveitar. Você dá uma volta, mas de repente você olha, 9 horas. Você volta para casa, puxa, eu nem aproveitei o dia. Passa muito rápido. Então é esse sentido, por que nós nascemos? Por que nós estamos vivos? Aí os calvinistas foram muito espertos. Eles sacaram essa ideia, porque diferente do pentecostalismo, que o pentecostalismo, resumidamente, ele vai falar assim, você está vivo para evangelizar, para ganhar alma para o reino. E é verdade também. Só que eles enfatizam somente isso. E trabalha muito a emoção, e de repente você acorda que existe uma outra coisa estudado, que é a razão das coisas. Isso foi muito para mim. Né? O pentecostalismo, ele nasceu nesse dilema. Os pentecostais, quando nasceram... Quer que eu vire, mano? Não, só estou vendo sua expressão. Só... tá, desculpa. O pentecostalismo, ele nasceu... antes de chegar o pentecostalismo no Brasil, já existia presbiteriana, já existia igreja batista. E como eles são de uma linha bem intelectual, que estudam bastante, o pentecostalismo chegou com uma outra proposta, ou seja, anti-intelectual e mais ação. Então se criou um movimento anti-intelectual que chegava a queimar livros teológicos, olha só, dizendo que não era coisa de Deus. Eu me lembro que quando eu era criança, nem se incentivava a estudar. Por quê? Não, sabe, o Espírito Santo, ele vai... A congregação cristã até hoje é assim. Sim. Então eles não produzem nenhum material teológico. Foram eles e a Assembleia de Deus os primeiros. Exatamente. Veio, se eu não me engano, ela primeiro e depois a Assembleia de Deus, né? Franciscon lá. Só os líderes que podem ler o Evangelho. Tem isso também, os anciões, umas coisas assim, né? Somente. Então, a pergunta é, por que o homem foi criado, então? Aí os calvinistas vieram e responderam. Pela Escritura. Né? Eles são bem espertos, né? São bem estudados, graças a Deus. Para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. Então, aí também vai a questão do entendimento. Tá, o que é ser criado para a glória de Deus? É estar o dia inteiro na igreja, estar louvando o dia inteiro, sair de casa louvando, chegar na igreja louvando, escola dominical, ciclo de oração, eu estou usando o que eu vivia, tá? Escola dominical, ciclo de oração, é isso. É isso, eu conheço gente que vive até hoje assim, se faltar um domingo, gente, se faltar um domingo na igreja para eles acabou. Não, faltou alguma coisa. Aí eu pergunto, estão a mesma coisa que certas pessoas, não, eu vou no domingo lá para dar uma descarregada, né? Tirar um pouco essa coisa ruim durante a semana. Na segunda-feira as coisas ruins voltam tudo nas costas também. De novo. Não, mas então é esse sentido. Então é para a glória de Deus. Mas o que é glória de Deus? Você cuidar do seu filho é para a glória de Deus.
Você dar uma volta com a sua família no shopping, tomar um sorvete, é para a glória de Deus. É esse ser integral. Você não é só espiritual, você não é só um ser antropológico cristão dentro da igreja. Trabalho. Paulo ele recomenda essa espiritualidade. Olha, escravos, não sejam que nem alguns que só trabalham quando os seus mestres estão olhando. Trabalhe como se fosse para o Senhor. Acho que é em Efésios que ele fala, se não me engano, 5 ou 4. Ou Gálatas, não lembro. Mas ele chama essa atenção. É o ser integral. É a integralidade do homem. Ou seja, eu sou espiritual em casa, eu sou espiritual no trabalho, eu sou espiritual em qualquer lugar que eu vou. Eu não deixo de ser espiritual no trânsito. Que acho que é a maior prova do homem em Joinville. Hoje em dia, a espiritualidade ela é provada no trânsito. Jogo do Jack. Principalmente quando tem uma irmã dirigindo. Não, é brincadeira. É brincadeira, vou me soltar. Não, mas então nós não podemos esquecer. Eu estou treinando basquete, eu estou treinando futebol, eu sou um ser espiritual. E é isso que a Assembleia de Deus ainda hoje não compreendeu. Ou compreendeu e não passou ainda. Mas também como é 100 anos, é muita raiz. E para que se cresça outra, demora. Mas tem gente boa, tem gente nascendo lá dentro tremendamente. Então o homem foi criado para a glória de Deus, para glorificar Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Acho que é Paulo 10, 31 do Coríntios. Fala, mano. Você comentou ali do suicídio, eu lembrei do pastor Leguarreto, o pastor Batista, teve aqui Não, Leguarreto. em 2012, eu acho. Ele fala, né, que o suicídio, na verdade, é uma maneira da pessoa que ela quer viver, mas ela não encontra como, então ela tira a própria vida. É muito fácil. Mano, é muito fácil você condenar uma pessoa. Você condenar uma pessoa que comete suicídio de overdose, alguma coisa, até é plausível, né? Pessoa... Agora, você condenar uma pessoa que está em depressão profunda e comete suicídio é muito difícil, gente. Porque a morte para aquela pessoa está sendo a liberdade. Ela acha que com aquela morte ela vai estar liberta daquela dor e vai estar para Deus. Então a gente que tem uma mente sã e nós estamos saudáveis, a gente olha e diz, é um absurdo. Mas a pessoa que está naquele estado depressivo, ela não quer mais incomodar os outros. Ela se sente totalmente responsável pela infelicidade dos outros. Ela não quer atrapalhar, porque ela está vendo que está atrapalhando já a felicidade do outro. Sabe, ela está sendo uma pedra de tropeço para as outras pessoas. Então ela vive num ostracismo. Gente, o suicídio, muitos dizem, vai para o inferno direto. A Bíblia não responde nada disso. A Bíblia não responde. Nunca. A Bíblia não tem essa resposta. E nós não temos essa resposta. Não, vai para o inferno. Não vou falar que vai para o céu, ele vai para o inferno. Porque Jonas deixa bem claro, a salvação pertence a Deus. Então é Ele que resolve depois da morte. Pós-morte, pós-vida, é Deus. Mas é muito fácil nós criticarmos. Só que, para ela, aquele sentido de tirar a vida, ela está falando assim, ó, eu vou acabar com a infelicidade deles e vou me livrar disso, porque eu não aguento mais. É uma coisa difícil. Quem já teve... a minha esposa, ela teve depressão durante 3 meses pós-parto. Eu vivi 3 meses com uma pessoa depressiva. Então, eu sei mais ou menos como é que é. E bem na época que minha filha nasceu, foi a época dos Nardoni, que jogaram a filha lá, né? Então, aquilo... Rapaz, eu ficava meio... Então, a mulher, quando pega uma depressão pós-parto, eu não reconhecia... Chegou um certo momento, 2 meses, eu olhei para a Juliana e falei assim, Ju, eu não te reconheço mais. Eu não reconhecia mais a minha esposa, ela era outra pessoa. Pela graça de Deus, para a glória de Deus, ela foi curada. Sabe? Ela foi curada 100% hoje. Só que eu cheguei a ver um pouquinho do que é viver com uma pessoa depressiva e ter um contato com uma pessoa depressiva. Eu sou um ser melancólico, por natureza. Eu sou um cara já tímido, melancólico, vivo às vezes no ostracismo, mas a minha personalidade, é o meu perfil. É diferente de um cara depressivo. O cara depressivo ele tem durante dias. Eu sou melancólico uns 3 vezes por semana. 28 vezes por mês? Tô brincando. Mas então é fácil condenar. Não, foi pro inferno. Mas é muito difícil, mano, tu falar alguma coisa a respeito disso. É muito... Outra coisa também que eu lembrei desse dia do pastor, ele falou assim, muitos falam em línguas na igreja, mas não falam a língua do vizinho, ou a língua do filho. Né? Opa! Né? Tremendo. Tem uma coisa que eu acho que tem condenado. Tremendo. Claro, né? Não é condenado de línguas, não. Né? Ele tem um propósito, ele edifica a pessoa, né? Mas sem esquecer, né, da língua Tremendo. do filho. Né? Ainda Paulo aconselha, 1 Coríntios, eu apanhei por causa disso na minha outra casa.
Eu falava, irmãos, Paulo indica, é melhor falar 5.000 palavras que o homem entenda do que 10.000 que não entenda. Paulo fala isso, não é eu. E nós líamos, meu Deus, e dava aquele rebu. Então, o homem foi criado para a glória de Deus, para glorificar a Deus na sua vida integral. Qual o propósito da nossa vida? Glorificar a Deus. Aí Santo Agostinho soltou aquela frase bem célebre e que é para estar tatuada assim no nosso coração de forma fizesse-nos para ti e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. É aquele exemplo que eu dei de várias coisas que a gente tenta preencher a nossa felicidade com várias coisas. Bem material, namoro. Nós tentamos, não adianta, a minha esposa ela não vai trazer a minha satisfação plena, não adianta, ela é minha esposa, eu me alegro nela, ela se alegra em mim, e eu não vou trazer a satisfação plena. A satisfação plena está em Deus, e ela se complementa com o próximo, como o Gelson falou bem dito mesmo, porque é impossível crer numa espiritualidade só vertical, do homem com Deus, é impossível isso. A espiritualidade sadia ela é vertical e horizontal. Ela se relaciona com Deus e se relaciona com o próximo. Aí João vai dizer, como é que vocês podem dizer que amam a Deus, mas odeiam a quem está do teu lado? Ou não gostam da pessoa que está do teu lado? Vocês amam a Deus que nem vem e a pessoa que está vendo, que está passando necessidade, diz que não ama? Então é bem nessa questão, uma espiritualidade sadia é aquela espiritualidade que ela é tanto vertical quanto horizontal. Eu estou bem com Deus, mas estou bem, a paz, se possível, com todos. Quem é que escreveu isso? Paulo. A paz, se possível, com todos. Paulo era tremendo, né? É tremendo, né? Ele tem uma sacada assim, né? A paz com todos, né? Gente, a gente ia batalhar. Mas como ele era homem, aí ele brigou com Marcos, aí ele brigou com alguns judeus, ele, não, peraí, não dá. A paz, se possível, ou seja, da parte de vocês, lutem para ter paz. Que você seja um alicerce da paz. Agora, se o outro quiser guerra contigo, você seja a paz. Então, Imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Esse assunto que não foi fechado até hoje, que não foi tratado até hoje. Há várias escolas a respeito da imagem e a semelhança de Deus. Alguns diferenciam imagem de semelhança, a maioria faz isso. Lutero ensinou que imagem e semelhança são sinônimos, ou seja, eles se complementam. No século XVI, no século XVII, o luteranismo foi tentar dar uma mudada nisso. Até o Breckmeier, ele escreve sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo achar. Mas ela fez isso mais por ocasião assim teológica mesmo. Não por ocasião de que seja verdade. Olha só o que o Breckmeier escreve. A ortodoxia luterana do século XVI e XVII viu-se obrigada a fazer reparos nesses sinônimos que Lutero falou que imagem e semelhança eram sinônimos. Até mesmo a proceder a esclarecimentos. Distinguiu entre imagem no sentido geral e imagem em sentido especial. Somente a segunda seria corrompida pelo pecado. E, com efeito, formalmente, todo ser humano permanece sendo a imagem e semelhança de Deus, mesmo que não viva de acordo com as leis de Deus. Mas, para Lutero, no final, vai ser tudo farinha no mesmo saco. Eles só fizeram uma questão, acho que didática, isso. Até Breckmeier depois vai falar ali mesmo que foi uma questão assim só para... Porque Lutero falou que imagem e semelhança são sinônimos. E o que era imagem e semelhança mesmo? Alguém pode me dizer? Alguém lembra, pelo menos? Por favor. Uma coisinha assim. O que pode ser a imagem? Em que consiste a imagem e semelhança de Deus? Nós carregamos conosco a imagem e semelhança de Deus. Nós carregamos. Mas o que é essa imagem e semelhança de Deus? Ser igual não fisicamente, mas no agir, no pensar, Também pode ser, com certeza. É um status do relacionamento. Isso, é correspondência, esse status de correspondência. O ser humano é o único ser vivente que possui a capacidade de se comunicar com o seu Criador de forma inteligível, ou seja, de forma que se entenda. Que ele se comunica não só com o seu Criador, mas com toda a sua... Isso, com toda a sua criação. Por quê? Quando Deus criou o homem, falou assim, vai lá e dá nome agora. E o ser humano teve essa capacidade, essa inteligência
né, de dar nomes. Então, o ser humano, ele carrega esse status quo de ser uma imagem e semelhança de Deus na capacidade de administrar, ou seja, a capacidade de poder, não de poder, mas de poder administrar aquilo, a criação de Deus. Deus carregou o ser humano dessa capacidade, desse status. Vocês são imagem e semelhança porque vocês são parecidos comigo na questão de administração. Você vai saber cuidar, você vai saber qual é o seu limite, você vai entender muitas coisas, você vai saber se relacionar e depois você vai saber amar. Nós só amamos porque Deus ama. Se Deus não amasse, nós não amaríamos. Nós só sentimos compaixão porque Deus é um Deus de compaixão. Porque se Deus não fosse um Deus de compaixão, de maneira alguma existiria compaixão dentro do ser humano. Porque nós carregamos essa imagem e semelhança de Deus. Se Deus fosse um Deus fofoqueiro, é um exemplo bem básico, nós seríamos fofoqueiros. Aí já cai a outro sentido, já. O João até me olhou assim, né? Então essa correspondência entre o ser humano e Deus, é só uma pegadinha, tá, mano? Depois a gente já vai ver por que nós somos fofoqueiros. É a correspondência entre o ser humano e Deus, esse status quo que nós carregamos de que, poxa, nós temos essa racionalidade. Existe um livro muito bom chamado Pentecostal de Mente e Coração. Ele fala sobre a pentecostalidade, mas fala sobre a razão também. Eu não lembro o nome do autor, mas é muito bom, da editora Vida. Pentecostal de Mente e Coração, aconselho para todo mundo. Que ele começa a analisar a capacidade de raciocínio do ser humano. Essa capacidade nossa de raciocinar não é coisa do inferno, não é coisa do diabo. Como alguns dizem, não, razão é do inferno, irmão. Razão é coisa do homem, coisa do tinguinga. Né? Tu tem que ser homem de fé. Tu não pode pensar duas vezes. Tu tem que chegar lá e saltar. Você não vai saber onde vai cair, mas tem que saltar. É fé. Você tem que materializar lá onde você vai pousar. Né? É questão de fé. Você olha por você passa por uma loja de carro, você vê lá um carro de 200 mil reais e você ganha um salário de 2.800 reais. Mas você vai lá e materializa aquele carro na tua garagem. Sabe aquela BMW? Tá lá azul. Isso é fé. Se você for agir pela razão, irmão, você não vai entrar nisso. E eu digo, haja pela razão. Porque se você agir pela fé e comprar aquele carro, você vai mudar pela fome. É o que acontece com muitos missionários. Que não usam a razão no chamado. Não, eu tenho um chamado missionário, já vou te dar atenção, mano. Desculpa, perdão, tá? Eu tenho um chamado missionário. Eu quero ir para a missão, mas não estuda, não se prepara, não busca a Deus numa direção, não faz uma preparação, ele vai pela fé, mas volta em um ano pela fome. Não, minha missão, pelo amor de Deus, nem me fala em missão. E aí vai se desviando. E um monte volta desviado, se não fica por lá desviado. Acaba escandalizando o nome de Cristo, porque foi despreparado, não usou a capacidade. Peraí, eu tenho 3 filhos, eu sou missionário, amém? Não, tem que viver pela fé, amém? Mas eu tenho 3 filhos, vão pagar com 150 reais. Tem estudo, tudo. Gente, deixa Deus usar nessa área. E é claro que vai existir momentos que aí deixa eu usar um pouquinho a expressão do calvinismo, que é a graça irresistível. É aquele convite tão bem feito de Deus. É aquele convite onde Deus vai te direcionando é assim, ele vai afunilando o seu caminho. Você vai por aquilo, mas ele vai pegar aquilo lá. Aí tu vai para aquilo, aí você vai chegar num lugar onde você só vê aquilo. E você faz assim, ó, eu me rendo, Senhor. Seja feita a tua vontade. Essa é a graça irresistível. Ela te leva, Deus vai te levando, vai chegar um momento que o convite de Deus vai ser assim, filho, tá vendo? Não tem outro caminho. E Deus, ele é tão querido que ele fala assim, ele não é aquele Deus, rapaz! Não, ele fala assim, querido, mas eu estou te falando faz muito tempo, olha só, é isso aqui que eu tenho para ti. Você vai olhar para ele, obrigado, Deus. É isso que eu tenho para mim, então é isso que eu quero para minha vida. Então essa graça irresistível fala lá. Isso que você comentou do agir pela razão, nem até da ratificado própria vida. Em Lucas 14, quem constrói uma casa sem planejar? Você não faz e não muda a casa. Tudo isso que você falou, né, que vai ser missionário, ou vai comprar um carro que pode pagar, a própria palavra ensina isso. Né? Isso. Quem faz um negócio sem planejar? Então alguém fala assim, agir pela razão. Não, você está aqui pela própria palavra, né? Aí eles vão falar assim, mas a palavra também diz. Como é que é o teu nome, mano? André.
Tudo que pedires em oração, segundo a vontade. E aí, só li essa parte. Não. Só li essa parte. tu receberá. Acho que tu pode abrir para mim lá em Lucas, mano, 11, que fala sobre pedir, dar-se-vos-á. Faz favor, tu pega aquele texto lá para nós, como é dia do professor. Vamos dar uma estudadinha nesse texto também, que é bem legal, é bem interessante. Bem interessante. Então, a sua razão, gente, é uma imagem e semelhança que você carrega do seu Deus. Mateus 18, 19, 20 fala, dar-se. Aí Paulo fala, olha, procurem louvar a Deus com todo o vosso entendimento. Ou seja, vocês têm que louvar a Deus sabendo o que estão fazendo, gente. Não num frenesi. Eu fui tomada pelo Espírito Santo, não sei nem como eu fui parar lá. Então não foi o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo não toma ninguém. O Espírito Santo ele não entra, não encarna. Nós não somos cavalo. Lucas 11, 9. 11. Lê o contexto dele, faz favor, mano. 19 ou 19? Lucas 11. Esse discernimento é importante, né? Porque aí vem um cara lá do centro, mas é igual a 11, 9, 11, 9. É isso. um negócio assim, meio. Olha só, se você pegar esse texto fora do contexto, isso é importante, isso, grava no coração. Texto fora do contexto, não pode, tem que ter contexto. Texto tem que ter contexto. Se você escrevesse uma carta para o seu namorado e falasse na carta assim, querido, eu te amo, e tal, mas lá no final você fala assim, mas eu estou terminando contigo, e tal. E daqui a 100 anos alguém achasse essa carta, o que você queria que essa pessoa lesse? Toda a carta, não é verdade? Porque se ela lesse só o começo, olha como ela amava ele, eles nunca se separaram. Mas no final estava escrito, não, eles se separaram, porque ela pediu para terminar. Então o Espírito Santo ele escreveu com esse propósito. O Espírito Santo não se arrependeu do que escreveu. Ele não escreveu para uma época de Jesus uma coisa e para a nossa época outra coisa. A Bíblia tem o mesmo sentido. É uma carta. Ela foi escrita com um propósito. O Espírito Santo ele não muda de propósito. Ele diz assim, por isso eu lhes digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Meu Deus! Tá aí, campanha, 7 semanas, a porta vai se abrir. Certeza. Texto fora do contexto, continua a leitura. Qual o pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai estará nos céus, dará o quê? O Espírito Santo a quem o pedir. Olha como o texto já faz sentido. Então Jesus está dizendo assim, peçam e vos será dado o quê? O Espírito Santo. O advogado, o companheiro, né? Isso, batam nessa porta porque ele vai vir. No original ele é até traduzido como isso, né? Advogado, companheiro. Exatamente, aquele que advoga por você, ele é um intermediador, né? Então, olha como faz sentido agora o texto. Então não é carro, gente, não é casa. Pelo amor de Deus, se quiser pedir, eu já pedi, tá? Já ganhei, né? Trabalhei muito para ganhar também, né? Porque a gente também não pode pedir e ficar esperando, né? Então, essa correspondência de Deus, a Imago Dei, essa nossa capacidade de relacionamento, cada um aqui tem um relacionamento com Deus em casa, dentro do quarto. O seu Deus é diferente do meu, dentro do quarto. Tu deve orar diferente de mim. Tu deve orar muito diferente de mim. Cada um, e parece que Deus é só para nós naquele momento, como eu falei na aula anterior. Mas não, Ele está em todos os lugares. Porque falamos da dominação. Então, uma imagem e semelhança de Deus é a dominação. O que é a dominação? É a capacidade do ser humano de dominar sobre a criação do homem. É o homem administrar aquilo que foi confiado a ele. Os animais, as florestas. Já vamos falar já sobre mais isso. Alguns definem a semelhança, né, como o Walter Wolff, que define a semelhança como imagem e semelhança. A semelhança ele define como proximidade, intimidade. Aquilo que define intimidade, a proximidade do homem. E para ele, a imagem e a semelhança, elas se complementam numa dominação não autônoma, mas sobre uma proximidade de quem criou e delegou tal tarefa. Ou seja, Deus nos delegou a cuidar da criação. Mas essa delegação, essa autoridade que Ele nos deu, não é autônoma. Não era para ser autônoma. Nós cuidarmos sozinhos. Todo final da tarde, Deus descia e falava com Adão. Imagina que papo. Imagina o papo cabeça. Certo?
Mas olha, devia ser um papo, como é que tá as coisas, tá legal aí, quero lucro, quero tantos cavalos, tá tanto dinheiro, não. Mas essa relação do ser humano construir o mundo em relacionamento com Deus, é aí que eu acho lindo, quando existem pessoas, e eu respeito de profundo, tenho muitos amigos assim, que acreditam que tudo, como eu já falei, já foi pré-determinado. Eu pegar esse livro aqui, ó, Deus já tinha pré-determinado na eternidade. Eu pegar esse outro aqui, não, Deus já tinha escrito. Eu olhar para ti, não, já tinha. Então, caiu o arroz no chão, caiu o copo. Não, Deus já tinha pré-determinado, não tinha como mudar essa situação aí. Então, aquele fatalismo, ou seja, nós não conseguimos mudar, porque nós somos quase programados. Deus ele já criou a história, ele já sabe o que vai acontecer, aonde nós vamos cair, que dia nós vamos morrer, o que vai acontecer. Ele sabe, realmente ele sabe. Mas ele nos dotou de uma capacidade de criação. Porque ele é um Deus criacional. Então ele deixa nas tuas mãos, Flávio, a capacidade de você fazer a escolha. Eu vou estudar arquitetura ou vou fazer engenharia? Faça que nem eu. Desista de administração de marketing, faça teologia para ganhar dinheiro. Eu fui assim. Estou rico. Estou rico. Então, algumas pessoas acreditam que já está tudo pré-determinado. Eu prefiro crer que o meu Deus está comigo, Ele está me ajudando a criar. Porque Ele te dá a todas as manhãs a oportunidade nova de vida. Porque a misericórdia dele se renova toda. Esse texto é maravilhoso, gente. É como se Deus estivesse dizendo para nós assim: querido, foi feio no dia anterior. Foi feio, tu fez coisa feia. Começa tudo de novo hoje. Eu estou te dando a oportunidade. Olha que relação linda do ser humano com Deus. E de Deus com o ser humano. Isso nos faz seres distintos. Os animais não têm essa capacidade, nós temos. Então é isso, essa correlação do ser humano com Deus de criar. Eu crio junto com o meu Criador. Senhor, vamos dar um exemplo, vamos conjecturar uma coisa bem infantil. Adão dando nome aos animais. Senhor, o que tu acha? Deu nome de zebra. Olha que legal. Não, pô, legal, Adão. E esse aqui, chamei de leopardo. Pô, não é melhor chamar de macaco? Não, então vamos botar macaco, então, nesse. Leopardo é aquele outro. É esse tipo de relação. E às vezes nós criamos, e é esse tipo de relação que Deus quer com o antropos, com o homem. Esse tipo de criação, ele está interessado. Só que, como eu falei, também não exagera na dose. Tem gente que, poxa, meu pai amado, gente. Ele vai trocar a cor da casa, ele faz uma semana de campanha. Senhor, estou indeciso entre a verde e a azul. Mas eu quero fazer a tua vontade. Tua vontade. Porque se eu pintar de verde e der alguma coisa errada, a culpa foi minha. Mas se Deus falar assim, não, pinta de azul. E se der alguma coisa errada no azul, a culpa já não é minha. Foi Deus que falou para eu pintar de azul, então o problema é com ele. E a gente tem muito esse costume. Por quê? Já vamos ver. Porque vem lá do Éden isso. Vem lá do Éden. Mais ou menos, isso aí mesmo. Isso aí. E que vem lá do Éden essa coisa aí, essa zica. Essa zica grudada na gente que não. E assim, ó, até morrer vai ser isso. Até morrer vai ser isso. E é por isso que nós somos salvos pela graça. Mário Quintana, ele tem um poema muito lindo que ele fala assim: essa vida é muito doida. Eu estou parafraseando ele. Essa vida é muito doida. A gente sempre vai partir dela com a sensação de que estamos devendo alguma coisa. E essa eu acho que é a realidade da graça. Nós, seres humanos, vamos sempre ser devedores. Mesmo se nós fizermos muito trabalho para Deus, no final da vida, se eu não me engano, é o pastor Satiro. Exatamente, acho que é o pastor Satiro que estava no leito de enfermidade. Não sei qual é o pastor da Assembleia de Deus, que o pastor Aldo Galina acompanhava muito ele na Ele perguntou, acho que ele perguntou para o pastor Aldo Galina, falou assim: rapaz, o que está acontecendo comigo? Um homem de 70 e poucos anos, não sei quantos anos de ministério, não estava compreendendo ainda. Porque nós não vamos compreender muitas coisas mesmo, até o final da vida. É essa sensação de que nunca, sabe quando você faz um trabalho e você pensa assim, podia ter feito melhor? Essa é a nossa sensação com Deus. E nessa história que está falando, ele mesmo dizia os filhos, né, que quantas coisas eu gostaria de voltar atrás e corrigir e não consigo mais. Rapaz, eu pensei que isso era papo de pai e mãe. Hoje eu tenho 32 anos.
Eu penso justamente isso. Eu falo, puxa, eu podia ter... E vai ser sempre assim. Essa é a desgraça do homem, que a gente não volta mais. Essa é a maior dor do homem, eu acho. De não poder voltar e fazer algumas coisas diferentes. Não, eu acho que não faria, eu não sei. Acho que pela nossa desobediência, nossa incapacidade de... Né, mas... Por isso que a gente vai ver por que o ser humano tem morte. E que a morte é benção do ser humano. No final ela é benção. E você vai ver porque tem um escritor que fala isso, tá? Não é coisa minha. Não foi Deus que me revelou na madrugada, tá? E quando entrar nesse assunto, eu vou comentar do meu pai lá que antes de morrer ele escutava anjo cantando, escutava feliz a vida. Tá bom. É experiência. E vai dizer que não. E a gente queria que ele ficasse e queria ir embora. Vai dizer que não. É porque nós como homem integral de corpo, alma e ainda nesse corpo, é o que eu falei para os jovens no sábado. Eu falei assim, gente, eu falei sobre entregando-se a vida, né? Nós nos entregar mais a vida, aos sentimentos que nós somos notados. Porque às vezes a gente sufoca muito, a gente perde o negócio, a gente tem uma perda grande na família, a gente pensa assim, não posso chorar, não. Deus quer que você chore. Sinta essa dor ali. Aquele é o momento em você sentir aquilo. Depois você vai estar reestruturado, você vai ser outra pessoa. Porque se você deixar de sentir aquele momento, aquilo ali vai lhe fazer falta posteriormente. E... Oi? Jesus chorou? Jesus chorou o luto, tem que... Isso, exatamente. Então você tem que ter... Eu sempre fui muito contido. Nessa situação aí, eu lembro que eu sempre fui o mais controlado, né? Esse controle todo me gerou doença pra frente que o médico só, sempre por causa da questão emocional. Isso. E daí, puxa vida. Mas fazer o quê, né? Hipertensão, vai acumulando bastante coisa. Então, em que sentido o ser humano domina o mundo como imagem e semelhança de Deus? No sentido, lembra, de fazer com que o mundo... Hã? Meu Deus, mano, parabéns. Meu Deus, parabéns, hein? Trazer um chocolate na próxima aula, irmão. Eu já ia de Samuel, tá? Sério? Então eu vou trazer mesmo. Vou trazer para essa, porque essa... Aqui, ó, quer ler meu caderninho? Essa eu não imaginei que alguém pudesse lembrar, viu? Sinceramente, mano. Parabéns. Fazendo com que o mundo lhe sirva. Só que o que é servir? Para que alguém lhe sirva, você tem que tratar bem. Não escravo, mas servir em liberdade. Para que alguém lhe sirva, você tem que tratar bem. Você tem que cuidar dessa pessoa. Você tem que conversar com essa pessoa. Você tem que ter um relacionamento sadio com essa pessoa. De servidão. Mas o ser humano, por causa do pecado, ele não tem esse tipo de relacionamento. Com a natureza, principalmente. Com a criação de Deus. Então o ser humano dominou geral. Então ele desmata mesmo e não replanta. Porque ele não quer relacionamento com a mãe terra, como diz Leonardo Boff. Ele não quer esse relacionamento. Porque é eu que mando. E você me obedece. Mas Deus, ele criou um mundo para que nós tivéssemos esse tipo de relacionamento. Não, eu vou fazer árvore, vocês vão usar a árvore. Tá, vai ter planta, vocês vão usar a planta para alimentação. Deus. Vai ter os peixes, mas vai ter momento que não vai dar para vocês pescarem, porque eles precisam se procriar. Os camarões, como é que eles chamam quando está fora da... Defeso. Então, mas vocês vão ter que respeitar isso. E o ser humano, não, pode deixar, Deus. Ó, faixa, acaba com tudo. Onde o ser humano bota a mão? Porque daí entra a lei do capitalismo, porque os pescadores dependem daquilo única e exclusivamente. Não tem o subsídio do governo quando tem essa parte do defeso, algum tipo de subsídio, né, que possa suprir eles naquela necessidade, ou algum outro tipo de atividade. Então eles são obrigados às vezes a pegar no defeso, e o preço do camarãozinho que é R$10, bota R$40. Ô, bênção de Deus. Então eles já produzem um monte, eles já ganham bastante. Eu gosto de camarão, né, mano? Eu vou lá e compro. Mas enfim, o ser humano ele foi criado para ter essa relação com a natureza, mas ele não tem, gente. Ele não tem. Eu e você. Eu lembro, meu pai, uma vez ele comprou um cachorrinho, Toby, clássico nome de cachorro, né? Era um Basset. Lindo, pequenininho, bonitinho. Começou a desobedecer, começou a comer chinelo. De vez em ensinar, o que ele fez? Botou dentro do carro, foi lá, não sei na onde, soltou o cachorro. Antigamente era bem comum isso, né? Hoje, agora, se pegar...
Então, esse é o relacionamento afetivo do ser humano com a criação de Deus. E que hoje o ser humano ele precisa de leis para dominá-lo, como foi a lei dos animais. Olha como nós somos terríveis. Terríveis, gente. Nós precisamos ser dominados por leis. Isso vem lá do Código de Hammurabi, a primeira lei, né? Para nos relacionarmos bem com os outros. Porque se eu me achar um pouquinho superior ou mais forte que o outro, rapaz, daí vem a lei para me defender. Essa relação do pescador, isso aí é um capitalismo. Capitalismo, com certeza capitalismo. Né? A culpa não é só deles, não, é culpa do sistema que é um sistema corrupto, é uma máquina corrupta que exige. Vamos falar do governo, gente, um pouquinho da política. Você que abre uma empresa, né? Você que tem uma empresa, não sei quem é que pode ter uma empresa, gente, você sabe os encargos que você tem, é terrível. É terrível. Você trabalha para pagar encargo. Então, o governo quase que te obriga a sonegar, quase que te obriga. Porque se você pagar tudo certinho, eu não tenho empresa, tá, mano? Eu trabalho. Se você paga direitinho, você sofre. Agora, quem que é o culpado? O governo ou a pessoa que sonega? O governo ou a pessoa que sonega? Aí já esquece. Então, o ser humano ele tem que lidar com a criação como Imago Dei, porque Deus se relaciona assim conosco. O nosso primeiro erro, ele não nos matou. Ele continua tendo misericórdia. Então, o ser humano ele tem que... Por isso que você quer conhecer a pessoa, vai querer. Isso. Quem que falou isso, mano? Eu não lembro quem foi o escritor que falou isso. Você quer conhecer uma pessoa realmente, delegue poder a ela, né? E acho que todo mundo já teve experiência com isso aqui, né? Principalmente empresa, né? O camarada lá querido, amigo, deu cargo de gerência, mas meu Jesus. Tudo bem que ele é cobrado, né? Que ele é cobrado, tudo, né? É um cargo de confiança. Mas dá para se agir como homem, como mulher de Deus, dentro da lei, dentro de uma certa postura. Tem gente que ultrapassa os limites, né? Opa, vamos ler. Tem uma história, por exemplo, bem um pastor fez uma campanha na Assembleia de Deus, era intimidade com Deus. E ele falou foi lindo, maravilhoso. Só que daí, essa pessoa, por causa dos 3 dias lá da minha casa, eu nos falei. E daí lá eles viram que o que ele pregou não era verdade, mas ele não vivia. E é comum você ver isso. Comum. Ele fala de coisas que ficam impressionados, testemunho, mas na vida dele ele não consegue viver tudo aquilo. Eu acho que ninguém consegue. Eu falo disso. Mano, você exigir, você ser você é pecador por essência. Tá? É um estado. Você nasce pecador. Agora, você estar pecando é uma condição. É diferente. Então, todo pregador, todo ensinador, qualquer um é pecador. Ele erra. Ele fala. Ele falha. Caio Fábio, quem conhece Caio Fábio? Nossa, referência de homem, né? 1990, 95. Até hoje as pregações dele são impactantes. Hoje ele deu uma mudadinha assim, mas só que a capacidade de reflexão dele, de raciocínio, de esclarecimento, é uma coisa fora do comum. Ele é um camarada muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele caiu em adultério em 1995, se eu não me engano. E foram perguntar para ele, pastor, então quer dizer que tudo que o senhor pregou é mentira? Ele falou, não. Não é porque eu errei, porque eu pequei, porque eu caí, porque eu preguei é mentira. Tudo que eu preguei é verdade. Eu que caí na minha mentira. Então, todos, irmão, todos aqui, todos. Eu vou esperar, irmão, eu não tenho capacidade, eu não posso, meu Deus, eu sou um homem eu sou uma mulher tão falha para falar do amor de Deus. Não, você nunca vai ser perfeito. O importante é você estar tendo esse reconhecimento. Pior se você, não, pode mandar para mim que eu tô podendo. Pô, aí tinha alguma coisa estranha.
Aí tem algum problema nesse homem, nessa mulher aqui? Não, eu estou bem. Nossa, estou jejuando, irmão, estou orando a Bíblia todo dia. Olha, não estou vendo novela, sabe aquelas coisas assim? Não estou vendo nem filme, não vou nem no cinema. Eu estou excluído da sociedade, sabe? Cuida. Isso. Cuidado com isso. Então, todos, irmãos, todos, e realmente, agora tem aquele caso assim, do camarada ter uma dúbia personalidade mesmo. No acidente de permanecer, acho que isso quer dizer. Isso, do estádio. Uma coisa que você está no trânsito, só dá um palavrão uma vez, isso. Nada, né? Outra coisa é toda vez que você. Tu entrar no carro, já preparar. Já se preparar para briga, para guerra. Entendeu? Você sabe, entendeu? Uma coisa é você ser. Ó, gente, olha que coisa natural, né? Eu já vi gente falando que, poxa, meu vidro não, você vai pro inferno. Tu tá andando, dá uma topada com o teu dedinho lá da cama. Nós somos humanos, somos adultos aqui, né? Tu dá glória a Deus. Não, tudo bem, tem gente que fala, tem gente que fala. Aí o irmão pergunta, você é o irmão Vitor? E se Jesus voltar naquela hora, esse irmão não sobe? Eu falo, meu pai amado. Querido, aquilo ali só foi esterilizado. Tá? Internamente já foi concebido. E Jesus falou, Marcos capítulo 7, que é do interior do coração do homem que procede. Ele falou que o adultério não é quando se concebe o adultério. Mas é quando se tem mente. Você olha, você fica imaginando e tal. Olha só como o evangelho... Tiago reforça isso, né? A tentação vem do próprio homem. Deus não tenta ninguém. Isso. O homem é tentado pelos seus próprios desejos, pelas próprias vontades. Então, né? Com certeza vai para o céu, querido. Porque agora você viveu uma vida de palavrão. Viver uma vida, sabe, desgraçada, assim, sabe, reclamando de tudo que troca de comida, sabe aquele cara murmurador, aí é diferente. Você é pecador e você está cometendo delitos comumente, então é diferente. Tem aquele camarada que, fora do púlpito, ele é um mentiroso, salafrário, enganador, chega no púlpito, paz do Senhor, meus amados. Essa é a pessoa dúbia. Agora tem aquela pessoa que ele está lá embaixo e fala, Senhor, eu sou pecador mesmo, eu preciso mudar. Sabe, está todo dia aos pés do Pai, todo dia aos pés do Pai, todo dia fazendo menção do Pai e vai pregar, sabe, Deus usa. É diferente do que aquele que faz aquele show, sai dali, ó, Deus não vai se manifestar, não vai matar eu agora mesmo? Por isso que Davi tinha um olhar especial de Deus, porque ele sempre... Nossa, rei, ele podia mandar decapitar quem falasse dele, né? Vocês estão falando que eu adulterei? Vem cá então, vem cá nessa salinha. Mata tudo aí. Rei, gente. Ele tem o poder de rei. Como eu falei, hoje o gerente já acha que é rei. Às vezes, imagina o cara ser rei de uma nação poderosa. O homem segundo o coração de Deus que adulterou, fez coisa errada, mas ele reconhecia. Essa é a diferença. Essa é a diferença, né? Puxa, meu... Que nem aquela história, você leria um livro com um assassino? Ah, sim, é. Não, capaz, né? Ou de um adúltero? Não, que isso? Salmo da Bíblia? Elianá Cabral Júnior falou que a Bíblia é o pior livro para se contar a história de super-heróis. É o pior. Abraão mentiu, o fulano adulterou, Sansão brincou com a presença de Deus. É o pior. Paulo brigou, só Jesus mesmo. Só Jesus que foi perfeito. Mas questão nossa, humana, é o pior livro para contar. História de super-herói. Só tem carne de pescoço, como diz minha mãe. Só tem carne de pescoço, mas Deus pega e faz, né? Só uma observação lá, se quiser conhecer uma pessoa de poder, é uma frase de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, olha só. Um cara que tem gabarito para poder falar alguma coisa. Então, é importante lembrar, não existe uma substância divina no ser humano que lhe estaria implantado desde a criação. O correto é falar uma determinada estrutura antropológica, uma destinação, uma vocação, que é o caso da administração, da imagem e semelhança de Deus. Não é uma partícula de Deus que está dentro de nós. Não é uma partícula de Deus que está dentro de nós. Nós somos mini-deuses, alguns dizem. Tem uma religião que fala, você não nasceu para ser pouco, porque você nasceu para ser Deus. Nova era, exatamente. Aquelas coisas Seixinoe, se eu não me engano. Então,
Poxa, se você for olhar a capacidade do ser humano, realmente, gente, o ser humano é muito capaz. Arquitetonicamente, ele constrói coisas. Engenharia. Nossa, quem tem Discovery Channel, History Channel, você observa as coisas que são criadas no mundo, as pontes, os prédios. Gente, você fica assim, cara, como é que tiveram essa capacidade, como é que tiveram essa... são coisas minuciosas. E você pensa assim, não, realmente o ser humano, cara, é o cara mesmo. Mas é porque nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. Hã? Como? Não. Pô, mano. Então, nós carregamos essa capacidade de Deus. Agora, não existe uma centelha de Deus dentro de nós. Nós não somos uma partícula de Deus. O ser humano carrega em si, cristão ou não cristão, um respeito, nós devemos um respeito intrínseco a ele, porque ele carrega a imagem e semelhança de Deus. No primeiro assassinato, Deus falou para Noé, se eu não me engano, não, falou antes, né? O próximo que derramar o sangue de alguém, tal, porque o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Tiago, no Novo Testamento, vai reforçar isso, ele fala assim, que com a boca nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos o homem, que é a nossa imagem, que é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, qualquer ser humano carrega nele a imagem e semelhança de Deus. A capacidade de amar, administrar. Então, por isso, por só isso, ele já merece todo o nosso carinho, toda a nossa atenção, todo o nosso respeito. E nós não podemos usurpar isso dele. Então, nós temos isso, mas não é uma centelha de Deus. A dominação sobre o mundo não é dada a grandes indivíduos, mas sim a comunidade de seres humanos. Ou seja, nós cuidamos do mundo em comunidade. Mas, queridos, imagem e semelhança, somos bem parecidos com Deus, tal, isso foi perdido. Foi perdido lá no Éden. Abra sua Bíblia em Gênesis. Aonde o irmão Adão, o presbítero Adão e a diaconisa Eva andaram aprontando no Éden. Tanta coisa para fazer. Eles tiveram que, como diz a minha mãe, carne de pescoço. E a gente é tão diferente deles, né? Graças a Deus que, olha, nós não temos nada a ver com eles. Nossa, eles ficaram lá e nós a gente, né? Bem diferente, né? Eu quero fazer Gênesis 1, 26 e 27 e outros abrem Gênesis 2, 7. Pode ler para mim 1, 26 e 27, alguém. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 2, 7, alguém pode ler? Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração viva. E assim ele se tornou um ser vivo. A crítica literária, gente, é um assunto bem complicado. A crítica literária esquece. Mas eles encontram, para alguns mais puritanos, vamos dizer assim, eles acreditam que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Tá? Mas isso foi desconstruído por alguns. Tá? E eles provam isso. E esses são 2 textos que eles comprovam que esses textos foram escritos em diferentes épocas. São palavras de Deus, mas foram escritas em diferentes épocas por diferentes pessoas. A primeira leitura, Deus fala que primeiro criou o homem, a imagem e semelhança. Depois ele faz toda a criação dos seres vivos. E na segunda, ele coloca o ser humano por último. Olha só. O mesmo autor faria isso? Difícil. Mas é crítica literária. Isso não é comprovado. Isso é questão só de PhD, HD ao quadrado. Então isso aqui é só... Então, mas o interessante é que no primeiro escrito,
o ser humano é criado primeiro, depois é criado toda, então o ser humano é o centro daquela criação. Ele foi criado primeiro, depois é tudo criado. No segundo, é tudo criado e ele é colocado depois como centro. Nos dois casos, ele é a coroa da criação. O primeiro, que depois tudo foi criado para que ele pudesse administrar, e em segundo, para que depois ele pudesse administrar aquilo que foi criado. Olha que diferença. Aí essa imagem e semelhança se perdeu lá no Éden, porque a Eva estava caminhando lá, viu a frutinha que Deus falou, e o diabo foi lá e falou que não, pode comer, que tudo é boa, tal. E eles eram perfeitos. E eles foram criados para serem eternos, correto? Hã? Como normal. Agora vai me explicar. Por que eles não foram criados para ser eternos? Primeiro, eterno só Deus. Ser eterno é não ter princípio nem fim. Deus é eterno. O ser humano foi criado para ser imortal? Depende. Existe uma linha que defende que sim, e existe uma linha que defende que não. O ser humano, desde o início, ele foi criado para ter fim. Mas, sem a entrada do pecado, ele se alimentava de uma certa substância, de uma certa frutinha, né, que os autores quiseram botar sobre isso, e ele permanecia vivo, mas ele tinha que se alimentar daquela fruta, daquela árvore, a árvore da vida. Porque se ele deixasse de comer da árvore da vida, o que aconteceria com ele? Morreria. E o primeiro castigo de Adão e Eva foi ser tirado do Éden. Deus falou para eles não comerem da árvore da... E eles passaram a ser mortais. Então alguns defendem que o ser humano desde o início foi criado para ter um fim. Para ser imortal, né? Essa terra. Outros não, que o ser humano ele tem uma finitude, ele é finito. Por natureza, ele é finito. Tá? Isso são pessoas... Gente, há muitos estudos em cima disso. Tá? Isso é a nata de um copo de leite de 2 litros. Tá? É a nata, assim, a natinha em cima. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, tinha assuntos até mais interessantes bem mais antigamente, que perguntavam se Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo. Olha só que assunto relevante para a fé cristã. Porque se Adão não veio da mulher, né, ele não tinha, então provavelmente não tinha umbigo. Porque a função do umbigo, única e exclusivamente, é o cordão umbilical, correto? E Adão foi feito do barro, correto? Então provavelmente ele não tinha umbigo. Olha. Pois é só depois, eu acho, provavelmente só depois das mulheres. Não, se o homem nasceu da mulher, ele era ligado a certa mulher, né? Então ele passou a ter umbigo. Outra coisa errada, que o ser humano começou somente a se procriar depois do Éden. Não, antes também já tinha. O ser humano, a ordem de Deus é vá e multiplique-se para Adão e Eva. Correto ou eu estou enganado? Isso. Eu sei que é difícil para a nossa mente, né, entender como seria o homem não morrer. Né? É certo que essas coisas é Deus que sabe como que é. Olha. Mas o nosso espírito, uma vez ele não sendo manipulado, né? Como o homem é um ricótimo, né? A gente discute, o problema foi mais da carne, né? A parte espiritual. O homem é o quê? Ricótimo, né? É ou é tricótimo? Dicotomia ou dicotomia? Tá. E nós vamos ver isso. Há controvérsia. Então, uma vez que o espírito não morre, né? Então, o problema mais foi na parte material, na parte carnal. Pode falar, mano. Depois nós vamos ressuscitar no novo corpo, né? E aí não entraremos mais nessa parte. Entendi. Assim, outro erro que às vezes as pessoas cometem é achar que o céu é como eu falei lá anterior, né? É um lugar de alma penada. Onde só vai ter alma quando?
Não pode ter relação sexual. Não. Irmão com irmão. Pode Não. dar problema no futuro. Pode. Não vai dar. Sabia que você se devia. Ah, porque era uma necessidade de procriação, né? De proliferação da raça, né? Então eu acredito que aí entra o Deus absconde do que Lutero tanto fala. Eu acredito assim, que é o Deus que age, né? Que cuida até da parte genética, né? Do ser humano. Que hoje é comprovado, né? Que como é que se chama isso? É quando um irmão se deita com uma irmã é incesto. Obrigado. É pecado, né? Até geneticamente errado, né? Se eu não me engano. Levítico, tudo isso, exatamente. Não, eu não consegui imprimir, eu não consegui grampear, é um texto só, mano, é 2 folhas para um texto. O primeiro caso de sexta é o caso do Noé, mano. Isso, acho que não, mas que é Adão e Eva também, acho que lá, né? Mas é relatado, eu acho que não é. Esse caso da mulher tem um texto que me chamou muita atenção em Gênesis. Quando o Senhor fez a mulher, o Adão ele exclamou em Gênesis 2:23 assim: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Parece que tinha algum outro ser meio parecido, né? Dá a impressão? Esta sim é osso dos meus ossos. Tipo assim, agora sim. Agora sim. Parece que já tinha um outro bicho parecido. Ó, e um dos erros, e um dos fardos que nós carregamos, deu para todo mundo? E um dos fardos que nós carregamos lá do Éden é essa capacidade que a gente estava falando anterior de culpa. Quando Deus apareceu, Eva colocou culpa na cobra. E Adão colocou culpa em Deus. O máximo tem uma lição. Aqui acaba transgressivo. O homem entende logo. Ser masculino mesmo. Ah, também. Ser masculino em essência deveria fazer isso. Não é meu caso, né, irmão? Não, esse problema não tem. Claro. Os animais já existiam há muito tempo. Sim. Talvez por isso que ele fez esse comentário. Ah, pode ser. Os animais Tinham iguais e tal, né? E aí, essa Não, dá pra fazer tanta conjectura, né? Tanta conjectura, viu? Tanta certa Adão via, né? Poxa, né? Eu não tenho lá ninguém, dá pra dividir. Pode ser. Só uma coisa, irmãos. Só uma coisa. No pecado, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. Só que aí vem linhas teológicas. Existe a linha, se eu não me engano, a católica defende muito isso, tá? Só para vocês saberem. Os livros de teologia católicos são excelentes, tá, gente? São livros, olha, são um dos melhores que tem no mercado, questão de teologia. Eles são excelentes. Olha, esse escritor aqui, ó, ele é católico, inteligentíssimo, inteligente. Eles possuem muito material bom, muito material da essência, assim. Que os padres, eles sabem muito. Nossa, sabem Talvez muito. eles não podem passar muito. Não. do que eles falam. São condicionados, né? É que nem assim, ó. Eu não gosto de falar, irmãos, mas para dar um exemplo, eu sou obrigado a falar. Pastores da Assembleia, né? Eles não podem falar tudo. Eles não podem falar tudo porque eles dependem daquilo ali. Então, poxa, pastor, mas será que eu não posso jogar uma bolinha? Né? Uns 10, 20 anos atrás. Não pode. Mas eles não podem, mas ele é obrigado a falar que não pode. Para manter a doutrina, o dogma, entendeu? Então os padres são a mesma coisa. Eu já tive a oportunidade de conversar com o padre Renato. Nossa, gente, pensa numa inteligência. 5 línguas. Culturalmente, a gente começou a falar de reforma, eu até parei. Porque ele começou a falar e tal, ele já deu o contexto histórico, o contexto econômico da época e por que aconteceu e tal. Eu falei, meu Deus do céu, é muita capacidade. Mas eles tiram a vida para isso, né? Então, olha que importância. Né? Então você sabe que o camarada está capacitado para alguma coisa, né? Para aquilo que ele foi proposto, aquilo que foi. Então o ser humano perdeu a imagem e semelhança de Deus lá no paraíso. Quando Eva comeu da fruta e o Adão, abençoadinho, foi atrás e falou, eu também quero. Foi lá e comeu também. Alguns
defendem que não perdeu totalmente, não foi uma depravação total da imagem e semelhança. E outros acreditam que foi uma depravação total, ou seja, o homem já não parece quase absolutamente, ou não aparece absolutamente nada é parecido com Deus. Eu não estou aqui para dizer no que ele está, Eu prefiro a não depravação total. Eu acredito que o ser humano perdeu a imagem e semelhança de Deus, mas ainda restou, né, no rastro do tacho, algumas particularidades, né, de Deus no ser humano e que ele carrega, mesmo não conhecendo a Jesus ou não aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você vê, por exemplo, que às vezes tem pessoas que não estão nem aí para Deus, mas são pessoas que às vezes são mais queridas, mais amáveis do que pessoas que conhecem Deus. E Jesus já falou isso para os judeus da época, falou assim: ô rapaziada, vocês estão convertendo o pessoal, vocês estão fazendo isso 2 vezes pior do que o filho da treva. Então tem cara, e eu conheço gente assim, que quando não era crente, era querido, era uma benção, virou crente, meu pai amado. Eu não sei o que aconteceu, que conversão que foi aquela ali. Ele se tornou uma pessoa intragável, gente. É aquela pessoa que você chega e fala assim pra ela: meu, sabe, eu adoro aquele chocolate branco. Não! Você gosta muito. Adorar só a Deus. Ai, meu Deus, Os detalhes foi levar o pé da lei do Meu Deus, gente. Eu imagino que isso não é conversão, eu imagino que isso é fanatismo. Não, com certeza. Conversão ao fanatismo. Tem. Mas então Jesus já falava lá, Jesus já viu isso. É o espírito do farisaísmo. Exatamente. É um proselitismo, acho, forçado, sabe? Ele é convertido à força àquela religião e ele segue à risca aquelas normas, dogmas, né? Então, e ele se torna uma pessoa quase incomunicável. Eu conheço gente que hoje é incomunicável. Ou seja, gente, você só pode falar de língua estranha com ele ou de culto abençoado. Você não pode falar de outro assunto. Poxa, comi uma pizza saborosa, ele não sabe. Ele não agrega daí. Não, ele não tem nenhum agregamento cultural, nada. Meu Deus, é porque eles pegam assim, não, porque nós somos cidadãos do céu. Nós temos que se preocupar com as coisas do céu. Pega o texto de Paulo. Mas tudo bem, você tem que se preocupar com as coisas do céu, mas você tem CPF, tem identidade, tem RG. Exatamente. Oi? Claro, mas é isso mesmo. Você tem 2 identidades, a da terra e a do céu. Ele não ganha ninguém, né? Ele espanta. Quem que queria perguntar alguma coisa? Olha só, uma colocação assim, igual eu ouvi alguém me corrigir por falar nossa. Nossa! Assim. Tipo, tu ia falar senhora, né? Nossa, é uma força de expressão. Quer ver uma força de expressão que nós cometemos? E que é erro? Graças a Deus. Se Deus quiser. É uma força de expressão, virou uma força de expressão popular, se Deus quiser. Mas se você for ler Tiago fala para levar a sério isso. Capítulo 4, ele fala: vocês que dizem que lá vão fazer isso, vocês não vão fazer isso. Vocês deveriam falar: se Deus quiser, vocês vão estar vivos. E isso já virou força de expressão. Não, se Deus quiser. Tu vai lá jogar futebol, se Deus quiser. Tipo, uma força de expressão, a gente não fala sério isso. Né? Virou uma... tudo bem? Não, tudo bem, graças a Deus. Mas é graças a Deus mesmo, tu falou de coração. Então viraram forças de expressões, né? E o ser humano perdeu essa identidade. Mas essa identidade agora é restaurada em Cristo. Pode falar, mano. Isso você comentou de menor semelhança? Pode ir falando. Na sua opinião, você tem que continua, né? Eu lembrei de um nome dos que fala o seguinte, no nome dos seres, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas que obedecem a lei, esses serão declarados justos. 1,14. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Está entendendo que... Esse texto, irmão, é um texto bem interessante, sabia? Acho que o Ed René, uma vez perguntaram para o Ed René a salvação fora de Cristo. Se existe salvação fora de Cristo. Ele usou esse texto aí. Ele fala de Cristo, não. Porque ele usou esse texto assim porque existem, a gente acha impossível, mas existem povos ainda que
até uns 2 anos atrás, foi tirado foto de povos no meio da Amazônia, lá que nunca tinha tido contato com um ser. Eles estavam tentando tacar arco e flecha no cara que estava tirando foto do helicóptero no Brasil. Se eu conseguisse esse filme, tinha um filme dos missionários que foram para uma ilha não sei aonde, eles estudaram a cultura, estudaram o linguajar, sabe, eram pessoas, gente, pensa, uma pessoa excluída do mundo, assim, eles eram excluídos do mundo, e existem muitos assim. Agora eu lhe pergunto, e essas pessoas que nunca conheceram a Cristo, ouviram falar de Cristo e que morrem, são salvas ou não são salvas? Perguntaram para ele isso, e ele usou esse texto. Ele falou que eles vão ser julgados pela lei do coração deles. Ele é personalista, né? Mais ou menos. Ele nunca admitiu. Não, ele não é. Então tem que ter certos cuidados. Não, sim. Mas ele não é. Com certeza. Imagina Batista, cara. Tem nem como. Só que assim, ó. Eu como pai, Didi como pai, tenho a minha filha, 6 anos de idade. Se ela não me conhecer, eu sendo mal, sabendo, dando coisas boas aos meus filhos, se ela morrer sem me conhecer e ninguém foi falar de mim para ela, será que eu mandaria ela para o inferno ou eu teria misericórdia dela? Essa é uma questão. Claro que o nosso senso de justiça é deturpado, correto? O senso de justiça de Deus é apuradíssimo. Eu estou lembrando que essas testemunhas lá que conseguiram falar que eles ouviram Jesus ter a oportunidade de ouvir lá assim. Acho que daí depois do arrebatamento e tal. Tá, e agora outra pergunta. Pois é isso que eu ia falar. Tá. Exatamente. Nós vamos ser arrebatados antes, no meio ou depois? Você tem tanta linha. Por isso que eu digo para os irmãos, o que importa é ser arrebatado, irmão. Se vai ser depois ou antes. Principalmente escatologia. Escatologia é um assunto que, olha, é muita... meu Deus, é muita... Não, eu acho, é bem difícil escatologia. Coisa do futuro, assim, né? Vai que der. Tem gente que defende. Vai sair antes. Vamos ler o texto do Ed René, então, para nós tirar uma conclusão final. É um texto bem fácil, bem didático dele, que eu quero que vocês prestem atenção num determinado momento da leitura. Diz assim, o Deus esvaziado. Você pode fazer teologia de cima para baixo e de baixo para cima. Caso escolha fazer de cima para baixo, terá a companhia de todos os filósofos, especialmente os gregos, que se fixaram numa ideia de perfeição de Deus e deram toda a ênfase aos atributos incomunicáveis de Deus, onipotência, onisciência, onipresença, por exemplo. Todos os que olham para Deus através desse paradigma imaginam Deus num alto sublime trono, habitando em luz inacessível e invocado mediante a oração da fé. Vem ao mundo fazer coisas boas, milagres para seus filhos. Não há nada de errado nessa descrição de Deus. Mas você também pode fazer teologia de baixo para cima. Nesse caso, você terá de deixar de lado aquilo que Deus é em termos de sua perfeita natureza eterna e focar sua atenção na maneira como Deus escolheu de se revelar e se relacionar com as pessoas na história. Seus olhos devem deixar de lado a visão ideal e abstrata da filosofia e voltar para Jesus Cristo, suas ações e palavras que revelam o Pai. A Bíblia ensina que Jesus é Deus esvaziado, Deus em forma humana, em forma de servo, Filipenses. Jesus é Deus conosco, isso é, Deus se revela e se relaciona conosco em Jesus. Em Jesus, Deus está esvaziado, pois sua onipotência foi limitada pela fé dos que a ele se achegavam. Sua onisciência foi... Está escrito errado ali. Sua onisciência foi limitada pelo Pai, e sua onipresença foi limitada pela própria encarnação, pelo corpo. A expressão Deus esvaziado não diz respeito à natureza de Deus. Deus é o mesmo, tanto no alto e sublime trono como encarnado na pessoa de Jesus. Mas a maneira como Deus se relaciona no céu é diferente da maneira como ele se relaciona na terra. No céu, ele fez tudo o que lhe agrada e reina soberano. Na terra, ele age em e com as pessoas que atendem o seu convite para a comunhão em seu Filho. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso fica mais claro quando compreendermos os critérios segundo os quais Deus escolheu se relacionar com seus filhos, conforme Jesus ensina na parábola dos filhos perdidos. Em primeiro lugar, o Deus esvaziado se relaciona com base no critério da liberdade. O filho mais novo perde a sua parte da herança e vai embora da casa do pai. Naquela época e cultura, o pedido equivaleria a dizer mais ou menos o seguinte: Pai, tudo que eu quero é o que o Senhor morra. Tudo o que me interessa é seu talão de cheques. O impressionante é que o pai não faz oposição ao desejo de seu filho. O critério é a liberdade.
Você quer ir, meu filho? E eu lamento, mas não vou amarrar você ao meu lado. Não vou obrigar você a conviver comigo contra a sua vontade. Siga o seu caminho. O Deus esvaziado não mantém relacionamento à força, mediante manifestação de seu poder e imposição de sua autoridade soberana. Olha só que interessante isso aqui. Que se você olhar lá no deserto, nós pensamos assim, poxa, nós precisamos mais de milagre hoje. Mais de milagre, mais de coisa, né? Vê milagre. Gente, Israel viveu à base de milagre. Comia com milagre, via milagre, corvo, pão, coluna de fogo, nuvem, e mesmo assim eles tinham saudades do pepino do deserto. Então milagre não segura ninguém a Deus. Tá? Milagre, você viver uma vida vendo milagre, porque milagre, como dizer, milagre não é cotidiano, não te segura a Deus. Não te faz mais crente. Não é isso que te faz mais crente, não te segura a Deus. Porque não segurou, Israel não quis ficar com Deus. Ele queria, era melhor estar lá comendo pepino do que estar aqui. Olha só que desgraça o ser humano é. Olha que interessante. Em segundo lugar, o Deus esvaziado se relaciona com base no critério de interpelação. O filho mais velho se recusa a participar da festa que o pai promove para alegar com o retorno do filho mais novo, que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O pai vai ao encontro do filho mais velho e o interpela, e confronta e o coloca diante da necessidade de sua decisão, mas não decide por ele, nem o obriga a se submeter à sua vontade. Olha que coisa linda isso. O pai não exige obediência dizendo, enquanto você estiver na minha casa, fará as coisas do meu jeito. O pai confronta o filho e espera tocar sua consciência, para que, semelhante ao filho mais novo, ele também caia em si. Experimente uma transformação de fora para dentro, de modo que sua submissão à vontade do pai seja um ato voluntário e consciência de ser a melhor escolha. Agora é aqui, ó. Essa aqui, ó, é depois do Éden, depois da queda. Olha o propósito de Jesus. Deus não é um solucionador de problemas. Olha isso, gente. É um solucionador de pessoas. Deus não prometeu fazer nossa vida melhor. Prometeu nos fazer homens e mulheres melhores, semelhantes a seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. Um texto mais conhecido e usado principalmente em campanha da vitória. Quem já não viu esse texto aqui em campanha da vitória? Romanos 8, 28 e 30. Romanos, uma das cartas mais pesadas do apóstolo Paulo. Quem espera uma vida melhor, esse é o texto ainda, não é o texto de Romanos. Quem espera uma vida melhor como resultado da intervenção do Deus onipotente, onipresente, onisciente, acaba se frustrando e se sucumbindo à culpa e incredulidade. Não é assim que vivem aquelas pessoas reclamando da vida, esperando que Deus... Ai, Deus age, Deus nunca faz nada, irmão, Deus nunca faz nada. Porque ela perde o foco, ela acha que Deus está trabalhando só para fazer a vida dela melhor. Mas na verdade Deus quer mudar a vida dela, não ela. Olha só que diferença. Quando nós compreendermos esse relacionamento de Deus conosco, de Cristo conosco, essa intervenção de Cristo, a nossa vida, olha, a gente fica uma bênção.